Olá pessoal, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um vídeo dessa semana. Hoje vou mostrar para vocês como fazer um pão de ló para o preparo de rocambole, tá? Porque existem diversos, eu já até fiz um vídeo ensinando a fazer pão de ló, mas existem, tá gente, diversas variações de pão de ló, onde a gente pode estar fazendo aí diversos trabalhos. Tá bom? Então, para cada trabalho que a gente for fazer, há uma determinada massa de pão de ló que a gente deve estar utilizando. Para bolos mais firmes, para bolos mais macios, para rocambole, enfim. Então, há uma diversidade. Então, hoje, no caso, nós vamos estar trabalhando com a massa de pão de ló para o preparo do nosso rocambole. Tá bom? Então, o que eu vou utilizar para fazer essa nossa massa? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou precisar de uma batedeira, tá? Eu estou utilizando aqui uma batedeira simples, dessas comuns mesmo, que a grande maioria das pessoas tem em casa, tá? Vou até mostrar, ela está aqui, já a postos, a vasilhinha dela, né? O bojinho. Vou estar utilizando aqui essa bacia plástica junto com a nossa peneirinha, justamente porque a farinha de trigo eu recomendo que vocês, sempre que a gente trabalha com pão de ló, a gente peneire nossa farinha de trigo, tá? Isso vai ajudar a ter uma textura melhor, uma textura mais fina no nosso pão de ló, tá bom? Então vamos, outro utensílio importante, é claro, nosso tabuleiro, tá? Que eu estou utilizando aqui um tabuleiro retangular, tamanho médio, não é o pequeno, mas é um tamanho médio. E utilizei também papel manteiga. Ou seja, por quê? Porque se eu simplesmente passar margarina no meu tabuleiro e depois despejar o meu pão de ló aqui, né? E depois, para retirá-lo e enrolá-lo, ele vai quebrar. Então, o ideal e o certo de se fazer é que a gente forre então o nosso tabuleiro com papel manteiga, tá? Esse papelzinho aqui, ó, é encontrado em supermercados aí bem fácil. Então a gente coloca o nosso papel manteiga na superfície do tabuleiro. De preferência, gente, no finalzinho vocês vêm com o pincel bem de leve. Percebam que ele está um pouquinho úmido, justamente porque eu passei um pouquinho de óleo também. Joguei uma gotinha de óleo, vim com o pincel e espalhei nele. Isso tudo para quê? Para facilitar o enrolamento da nossa massa depois que ela já estiver assada. Então isso vai facilitar para a gente enrolar e principalmente na hora de retirar o nosso pão de ló aqui, o nosso rocambole do papel manteiga, tá bom? Para que ele não garre e para que você não precise estar forçando e ao forçar acaba que quebra o nosso pão de ló. Então, para que isso não aconteça, para prevenir, eu prefiro passar também um pouquinho de óleo para ajudar aí o nosso papel manteiga, tá bom? Então é essencial, vai fazer rocambole, tem que ter o papel manteiga, tá, gente? Diferentemente se a gente estivesse fazendo, por exemplo, um pão de ló direcionado para um bolo, para uma torta, que aí a gente poderia sim estar trabalhando sem o nosso papel manteiga, apenas untando a nossa forma com margarina e um pouco de farinha de trigo, e aí a gente poderia estar retirando tranquilamente e trabalhando. Mas no nosso caso, o rocambole ele precisa ser enrolado. E aí depois, para facilitar essa retirada, realmente o nosso papel manteiga ele tem que estar de uma forma que facilite para nós o nosso trabalho, tá bom? Então simplesmente só colocar o papel manteiga e já jogar a massa por cima, pode dar certo? Pode, mas para não correr o risco, eu prefiro fazer dessa forma, tá bom? Então vamos aos ingredientes agora. Nós vamos usar 4 ovos, tá gente, que eu já deixei adiantado aqui. Tanto a colocação do papel manteiga, que eu acho que seria desnecessário perder tanto tempo de vídeo simplesmente cortando o papel manteiga e colocando na forma. Então é bem simples. Peguei, fiz a medida, coloquei, inclusive aqui do lado, ele é um pouco pequeno na sua largura, então acabou que não cobriu da forma que eu queria mesmo a forma, tá? Aí para fixar ele eu pego um pouquinho de margarina, coloco, tá vendo, gente? Justamente para fixar ele não ficar balançando aqui dentro do tabuleiro. Então vamos lá, 4 ovos, 250 gramas de açúcar, de preferência açúcar refinado. Quando a gente está trabalhando com pão de ló, eu prefiro trabalhar com açúcar refinado, tá? Pode usar o cristal? Pode também, mas dê preferência para o refinado, tá bom? E a mesma quantidade, 250 gramas de farinha de trigo, só que aqui ainda ela não está peneirada e depois eu vou
passar ela pela peneirinha antes da gente colocar junto aqui com os ingredientes. Vou estar utilizando também fermento, tá? Uma meia colher aí de sopa de fermento, né? O fermento em pó, tá bom? Químico aí, o fermentinho branco. E vou também estar utilizando uma colher de azeite, por isso que eu deixei ele aqui. O azeite ele vai servir justamente para quebrar, cortar um pouquinho aquele cheiro de ovo que fica geralmente na massa de pão de ló. Pode estar utilizando essência também de qualquer sabor, tá? De baunilha, laranja, limão, enfim, qualquer sabor. Vocês podem estar utilizando algumas gotinhas que ajuda também a cortar aquele cheiro forte que fica logo após o assamento, tá bom? É natural, massa de pão de ló ela tem esse cheiro forte de ovos porque a quantidade de ovo ela é mais elevada mesmo. Mas é normal. Mas para a gente cortar, porque às vezes tem pessoas que não gostam daquele cheirinho que fica, aí a gente utiliza, aí pode estar utilizando no caso o azeite, essência, tá bom? É uma forma aí de cortar. Se não quiser, se não ligar para isso, não precisa não, tá bom? Não é um ingrediente obrigatório não, tá? Então como que a gente vai proceder? É bem simples, tá pessoal? Essa primeira parte eu vou bater os ovos junto com o açúcar. Tem pessoas que preferem bater tudo separado, a clara, as gemas. Bom, no meu caso, eu particularmente, acho que não há tanta necessidade de diferenciar, de tirar, separar a clara das gemas, bater as claras primeiro, depois as gemas. Aí é o meu modo de preparo, tá? Nada contra quem faz dessa forma, de forma alguma. Mas para facilitar, como a nossa ideia é facilitar, então a gente vai utilizar o facilitador, ou seja, a gente vai simplesmente colocar os nossos ovos aqui na batedeira junto com o nosso açúcar, sem problema nenhum, tá bom, gente? Eu faço dessa forma, sempre deu certo. Agora, quem preferir primeiro bater os ovos até ele se incorporar, para depois acrescentar o açúcar, sem problema nenhum, tá bom? Aí agora simplesmente eu vou começar aqui, tá gente, o processo de batimento. Vou dar um cortezinho no vídeo, justamente porque aqui o barulho vai ser um barulho excessivo da batedeira, eu acho desnecessário. A gente está demonstrando aqui todo o batimento, porque também vai demorar um pouquinho, até dobrar de tamanho e ele pegar uma certa consistência, tá bom? Mas aí eu vou mostrar para vocês, vou dar um corte, mas volto com o vídeo já mostrando o ponto da massa para vocês, tá bom? Vou só iniciar o trabalho aqui, mas vou estar dando esse cortinho aí, porque senão vai demorar e fora o barulho também. Aí aqui é bem simples, tá? Vou ajudando a batedeira aqui, ó. E vou aumentando a velocidade aos poucos, até chegar aí na sua velocidade máxima que a batedeira suporta. Tá bom? Então é isso, gente. Aqui agora é o processo de batimento mesmo. Vou dar um cortezinho que eu disse. E já estou voltando. Bom, pessoal, como eu tinha dito, eu fiz o batimento, como vocês viram, do açúcar junto com os ovos. O resultado tá aí, olha. Nossa massa tá o pão de ló aí, nosso comecinho, né? A consistência, tá vendo? Ela não precisa ficar extremamente firme não, tá, gente? Como a gente vai estar trabalhando aí com o propósito de fazermos o rocambole, então o ideal é que vocês batam ela aí num tempo aproximado de 3 a 4 minutos, tá bom? Até ela pegar essa consistência e esse tamanho aqui, essa quantidade aqui. Agora como que eu vou proceder? O restante do nosso trabalho agora vai ser manual. Depois que eu fiz esse processo aqui com a batedeira, eu vou aproveitar aqui minha peneirinha aqui, olha, e vou acrescentar a farinha de trigo e vou peneirando ela aqui já por cima da nossa massa. Pego aqui e vou peneirar. Tá vendo? Por que é importante peneirar? Olha. Essa minha farinha de trigo, por exemplo, devido ao fato de estar chovendo muito aqui na minha região, o que acontece? Ela ficou um pouco úmida. Então por isso que é importante a gente estar peneirando para justamente não passar esses carocinhos aqui. Claro, para não desperdiçar, vocês vêm com a mão aqui, né, gente? Ó, isso é devido à umidade, né? Ó, faz isso aqui
continua, tá? Peneirando. E vai tirando esses carocinhos aqui. Então a peneira, ela, tá vendo? A peneira é justamente para isso. Por isso que é importante a gente estar peneirando. Feito esse processo, com o auxílio da colher mesmo, eu vou misturando bem devagar. Até a minha massa absorver aí toda a farinha de trigo que eu peneirei. E assim eu vou fazendo esse processo com toda a minha farinha de trigo, tá bom? Com toda ela. Aí no final, depois de já ter misturado, peneirado e misturado toda a farinha de trigo aqui dentro, aí eu vou colocar a meia colher que eu disse de fermento e por último de tudo o nosso azeite, tá bom? Então eu vou continuar esse processo aqui, que é um processo um pouco lento, porque você tem que ir misturando de jeito que não fique nenhum carocinho na massa, tá? Ela tem que ficar bem suave mesmo, tá, gente? Bem lisinha, bem suave, tá? Então não pode ficar nenhum resíduo aqui de farinha de trigo, tá? Carocinhos, nada disso, tá? Então ela tem que ficar bem suave. Então esse processo é um pouquinho lento, é um processo mais devagar, mas que é importante a gente fazer, tá bom? Então agora eu vou novamente continuar peneirando até terminar com a minha farinha de trigo. E aí eu já volto, dou um cortezinho no vídeo e volto mostrando, acrescentando os outros últimos 2 ingredientes, tá bom? Bom, pessoal, continuando aqui, tá? Vou acrescentar o fermento, depois de já ter misturado toda a farinha de trigo, tá? Eu acrescentei aí, vocês podem ver a quantidade, não é uma colher cheia, tá? É uma colher, pouca coisa mesmo de fermento. E vou fazer a mistura normalmente aqui, ó, como se estivesse misturando a farinha de trigo. Ó. Normal, tá? Deixa eu tentar aqui. Acaba que a vasilhinha, o bojinho sai do lugar na hora que eu vou misturar e eu quero tentar deixar de uma forma que vocês consigam perceber. Mas o fato é esse, eu vou só dar mais uma misturadinha aqui, tá? Porque de fato eu vou precisar realmente das 2 mãos para segurar aqui o bojinho. Ó, mas a ideia é essa, misturar bem, misturar no fundo, tá? O nosso fermento. E por último aí eu vou acrescentar a colher de azeite, tá bom? Então eu vou só acabar de misturar esse fermento aqui, porque eu realmente vou precisar de segurar com as 2 mãos aqui, para o vídeo não ficar muito ruim, e volto mostrando a colocação do azeite. E agora sim, a colocação do nosso azeite, tá? Uma colher de sopa de azeite, mesmo procedimento, vou misturar, tá bom? Com o auxílio aqui da colher. E aqui agora é simplesmente esse processo só misturar mesmo, tá, gente? Uma leve mistura. E aí eu já vou mostrar para vocês a colocação aqui no tabuleiro, tá bom? Bom, pessoal, agora é simplesmente colocar a nossa massa aqui no tabuleiro. Vou levar ao forno. Um detalhe importante sobre o assamento, tá, gente? Do rocambole. Ele fica... isso aí é uma regra, quer dizer que é uma regra específica mesmo, assim, que bata o martelo e é isso aí. Mas geralmente a gente deixa ele 2 minutos menos do que a gente deixaria se fosse para um pão de ló para a torta. Então, se o pão de ló para a torta a gente vai gastar em torno, por exemplo, aí de 10 minutos para assar, então a gente vai diminuir 2 minutos aí para o rocambole, tá bom? Porque a gente precisa que a massa fique mais maleável e não tão firme quanto a massa destinada para bolos e tortas, tá? Então uma diferença aí de 2 a 3 minutos aí no tempo de assamento. Mas é claro, não fiquem presos ao tempo, porque o tempo ele varia muito de acordo com as condições de forno de cada um, tá bom? Então o que eu recomendo a vocês é observar a massa. Ou seja, depois que ela cresceu, depois que ela firmou, a massa de rocambole especificamente é uma massa mais clarinha. Tá bom, gente? Então nada de deixar ela no forno muito tempo, assando ali, corando, mas como se fosse destinada para o preparo de tortas e bolos, beleza? Onde a gente precisa de um pão de ló mais consistente, mais firme, então ele acaba ficando mais coradinho. No caso do rocambole, vocês podem perceber, sempre que vocês compram um rocambole aí, é que a massa dele é mais clarinha, tá bom? Então atentem-se a esse detalhe, para que depois vocês não deixem ele passar do ponto e aí ele vai quebrar,
beleza? Então aí na hora de enrolar ele vai quebrar e vai desfarinhar e vai virar aquela bagunça e vocês não vão conseguir fazer o rocambole. Então atentem-se a isso. Massa mais clarinha, tempo de forno um pouco tempo menor aí, cerca de 3 minutos, 2 minutos a menos aí, tá? Isso, lógico, dependendo do forno. Temperatura, forno médio, tá? 170, 180 graus, né? Variando aí nessa temperatura. Tempo estimado de 7 minutos, mas não fiquem presos a esse tempo, porque varia de forno para forno. Dependendo do forno, pode assar até mais rápido do que isso, tá bom? Então vamos lá. Então agora eu vou simplesmente, tá pessoal, despejar a nossa massa aí no nosso tabuleiro, não tem segredo, tá? Eu posicionei aqui para vocês verem. Vou utilizar uma colher, tá? Ó, a consistência, vocês verem a consistência da massa, tá? Como ela fica, ó. Tem um rendimento bom, tá pessoal? O rendimento dessa massa aqui, pela quantidade de ingredientes, vocês podem perceber que ela rende bem, tá? Ela tem um rendimento bem satisfatório, tá? Vou despejar aqui, opa, acabei de fazer uma baguncinha ali. Ela fica com essa cremosidade, essa textura, como vocês puderam perceber. Aí eu vou agora fazer o trabalho de espalhar ela aqui. Tentar ser o mais uniforme possível, tá? Para facilitar depois pra gente aí tá enrolando o nosso rocambole, beleza? Então vou tentar ser o mais uniforme possível. Por isso que eu falei de colocar um pouquinho de margarina dos lados, ó, justamente para facilitar nessa hora aqui. Porque se você não coloca, aí então eu vou espalhando ele aqui, vou espalhando. Tá? Vou aproveitar 100% da massa aqui, tá, gente? Mas eu só tô dando um corte rápido aqui, só para vocês verem. Aqui, ó, eu tô utilizando uma espátula. Essa espátula aqui, geralmente eu compro, né? Vocês vão achar ela aí em casas de confeitaria e doces, né? Que vende doces, balas. Ela justamente ajuda aqui, ó, nesse nivelamento da massa aqui, ó. Ó, vocês vêm suavemente, vão tentando aí nivelar o máximo possível. Lógico que às vezes não dá para ficar 100% niveladinho, mas a gente faz o possível para pelo menos tentar, olha, deixar ela mais certinha aqui na forma, tá bom? Então a gente vem e utiliza aqui a nossa espátula, tá? Uma espátula fácil de encontrar nessas casas de confeitaria e é baratinho, tá, gente? E tem uma utilidade muito grande, tá? Então é isso aí. Onde vocês perceberem que tem espaços brancos, né, ou tá muito raso, aí vocês tentam ao máximo aí, ó, acertar essa nossa massa aqui, beleza? Então é isso aí. Eu vou continuar o procedimento aqui, vou aproveitar toda a massa, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou levar ao forno. Logo depois que o nosso rocambole já estiver assado, já estiver prontinho, eu mostro para vocês o ponto de assamento da massa e depois é só rechear aí. O recheio, geralmente, tá? Eu gosto de rechear o nosso rocambole com doce de leite, que é o mais simples, né? O recheio mais simples. Existem, claro, diversas variações de recheios, mas eu vou estar mostrando um recheio mais simples, tá? Que é o recheio tradicional com doce de leite. Beleza? Então vou levar para assar. Depois de assado, eu mostro para vocês como que a massa ficou e depois é só a gente rechear e se degustar. Beleza? Bom, pessoal, tá aí o resultado do nosso rocambole. Depois que eu assei a massa, né, eu deixei a massa esfriar. Como eu tinha mostrado no vídeo, a gente coloca o papel manteiga na forma e o papel manteiga ele auxilia para que a gente possa estar então enrolando, né, o nosso rocambole. Então eu enrolo, deixo ele descansar. Vocês podem deixar aí por 1 hora mais ou menos, depois de frio, né? Vocês deixam ele descansar para facilitar justamente a passagem de recheio e o enrolamento dele mesmo, né? Para ele não ficar quebrando na hora que vocês forem fazer. Então esse é o resultado aqui, né? Como vocês podem ver. A decoração
Fica a critério e a cargo de vocês, usando o material que vocês tiverem. Só a nível de curiosidade, tá, gente? Essa decoração que eu fiz é uma decoração bem simples, mas ela foi feita com doce de leite e o chantilly. Então, eu utilizei doce de leite, bati na batedeira junto com o chantilly e dá esse resultado, tá? Se vocês quiserem fazer apenas com o chantilly também, fica um resultado excepcional, beleza? O rocambole ele fica pequeno, tá, gente? Porque justamente é uma massa de apenas 4 ovos, então o tamanho dele, olha, como vocês podem perceber, não é um tamanho extremamente grande, tá? Mas por 4 ovos, né, e pela quantidade de farinha e de açúcar que vai, é justamente aceitável esse tamanho aqui. Se vocês quiserem ele maior, né, para uma família aí maior, enfim, fazer com que ele fique mais alto, aí vocês têm que aumentar a quantidade de ingredientes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do resultado. Se gostaram, não esqueçam de dar o like e principalmente compartilhar com seus familiares, amigos, tá bom? E depois vou estar trazendo mais vídeos aí para vocês, mostrando mais receitas, tá bom? Para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Da receita de hoje. Eu não mostrei, gente, eu fazendo enrolando a massa, recheando a massa, porque senão o vídeo ia ficar extremamente longo. Então, para o vídeo não passar de 20 minutos, 25 minutos, então eu dei meio que uma resumida, tá bom? Mas se ficar qualquer dúvida, vocês podem perguntar nos comentários que eu irei estar me prontificando a responder, beleza? Então, é isso aí. Mas caso vocês não se importem que o vídeo fique muito longo quando eu estiver fazendo algum tipo de receita, aí vocês também podem falar, né, no comentário. Não, é preferível que mostre o passo a passo, do que simplesmente resumir. Aí eu vou estar fazendo um vídeo, mesmo que ele fique mais longo, vídeo de mais de 20 minutos, 25, tá bom? Mas explicando o passo a passo que eu fiz até chegar no resultado final. Beleza? Então fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima receita.